Você tem hoje um problema dramático, nosso país está vivendo um colapso de desenvolvimento, uma tragédia humana e social generalizada, uma decadência, uma produtividade ínfima, nós estamos conversando sobre isso, enfim, todos os problemas, a violência campeia, tivemos o maior recorde de doenças tipo medievais, como a dengue e tal. Qual é o projeto que o Brasil tem para encarar o desafio tecnológico, que é uma disruptura absurda que o mundo está produzindo? A inteligência artificial vai provocar uma mudança radical no mundo do trabalho. Qual é a lógica do Brasil? Qual é o projeto? Para onde é que nós estamos indo? Qual é a orçamentação? Qual é a meta, o objetivo? Qual é a supervisão, a avaliação, o controle? Enfim, quem faz o quê em relação a capital nacional, capital estrangeiro, capital estatal? Porque projeto, deixa eu recuperar um pouco para quem está nos ouvindo, porque quem está aqui nessa mesa sabe. Projeto quer dizer plano. A economia nunca foi um fenômeno global. É evidente que desde que o homem se pôs em bípede, não é? Nas savanas da África, não é? Na evolução do Neandertal e tal, que nós temos um pulso para a globalização. Ou seja, ele queria ver o outro lado da montanha, o que é que tinha lá, ou por razões de curiosidade científica, ou por necessidade de caçar, de fugir de uma peculiaridade do clima. Quando o Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil, é o mercantilismo expandindo as fronteiras e tal. A natural tendência da humanidade é a virtualização das distâncias. Perfeitamente, eu não sou nem um ignorante, nem muito menos um xenófobo para não entender isso. Porém, o fenômeno econômico é absolutamente o oposto do que se chama globalização. O que está globalizado, a única coisa é a informação de um padrão de consumo que é obtido basicamente com 3 características que impõem uma assimetria com a condição média de produzir e de empreender do Brasil, mortais. Primeira condição, o perfil, a personalidade e o custo do capital. Suponho que todas as condições de competir do empreendedor médio brasileiro sejam iguais à do americano, à do chinês, à do europeu, e o juro dele seja 0 por ano e nós descontamos uma duplicata a 2,5% ao mês. A emergência da China, logo mais da Índia, mas a China hoje já em matéria de produção industrial, significa na prática o seguinte: se você produz uma calça jeans com 500 mil unidades numa fábrica em Xangai, esta calça chega na Sulanca de Caruaru, onde a reforma neoliberal foi feita ancestralmente. Lá não tem jornada de trabalho, lá não tem imposto, lá não tem previdência, lá não tem, sabe, mulher grávida opera, criança opera, diabo não sei o que, tá, a calça chega mais barata lá na Sulanca de Caruaru, pelos ganhos de escala, a redução dos custos fixos e tal. Então, repare, junta essas 3 coisas. Depois esqueça outras coisas, nós estávamos conversando sobre produtividade, dá vontade de chorar. O trabalhador médio brasileiro vale 1/5 do trabalhador médio norte-americano. 1/5 para fazer a mesma coisa, tá certo? Precisa 5 brasileiros para fazer a mesma coisa que um trabalhador, por uma série de causas e fenômenos e tal. O fato é que nós temos problema de câmbio. Se a moeda, que é termo de troca, o valor de referência de riqueza no mundo não é o real, e você tem que este preço relativo mexe e contamina todos os outros preços relativos, você tem ciclicamente, abre um desequilíbrio na conta externa do Brasil, como agora nós estamos 2% de déficit nas transações correntes do Brasil com o estrangeiro, todo dólar que vai para fora, todo dólar que entra, né, tem vantagem da balança comercial, mas o setor de serviço é um buraco monstruoso, lucros e dividendos, royalties, frete, o diabo Brasil levando surra. Você junta tudo isso, por que tem que ser nacional? Porque o Brasil não sobreviverá num ambiente de laissez-faire, num ambiente de liberalismo comercial, de não ter política industrial de comércio exterior. Ainda, é um fato, né? Ainda não perdemos esse recorde, apesar da China estar avançando tão fortemente. Por que eu digo isso? Porque não é amor ao nacional desenvolvimentismo, ao getulismo e tal, não. O Brasil não tem defeito genético. Essa é a minha tese. Defeito genético, ou seja, nós somos uma nação que é mencionada como capaz de sediar um milagre econômico. E o professor Delfim Neto se zangava, me disse isso muitas vezes: olha, isso não é justo. Dizia ele, milagre é feito sem causa. E eu sei bastante bem que quais somos as causas desse desenvolvimento. E eu concordo com ele. Quais são os defeitos? Então, eu dou essa ênfase para isto. Para chamar a atenção de que nós temos capacidade
quando nós organizamos a nossa inteligência, nossas energias, ou o nosso consenso, ou a nossa hegemonia política numa direção sistematizada, objetiva, sabe, quem faz o quê, qual é o rumo, para onde é que nós vamos e tal. Quais são os graves defeitos do nacional-desenvolvimentismo que não nos servem de modelo para a contemporaneidade? Primeiro, lá atrás, como hoje, se tangenciou, se fugiu da tarefa política, que não é fácil, mas tem que ser feita, de construção de poupança doméstica. Por quê? Porque o nacional-desenvolvimentismo brasileiro fundou seu esforço numa lógica de endividamento externo. Naquele momento, vamos relativizar para fazer história. Naquele momento até seria compreensível porque os capitais estrangeiros, ao contrário da contemporaneidade, eram de muito longo prazo e muito baratos. Eu pesquisei, o Brasil ao longo dos anos 50, 60, 70, tomou dinheiro emprestado a 3% de juro ao ano, 4 anos em média de carência e 12 anos médio de prazo para pagar. Então qual era a dificuldade? Eu tomo $1 bilhão nessa valsa e abro uma Petróleo Brás que 4 anos depois, quando acabar a carência, já me dá no faturamento de um ano $1 bilhão. Pensaram os do tempo. Só que, eu digo no livro, não é? Jamais sustentou desenvolvimento nenhuma única nação no planeta com base no capital dos outros. Pode-se dourar a pílula dizendo, os americanos, perfeitamente, contemporaneamente, os americanos têm poupança perto de zero e financiam seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Porém, eles têm uma atipia intransplantável, que é pintar um papel de verde e o mundo valorizar, seja como reserva de valor, seja como termo de troca, o chamado dólar, né? Que o Brasil não tem. Então, esse é o primeiro defeito. Segundo, ao fazermos um esforço autoritário, boa parte desse período foi autoritário, porque perpassou a ditadura militar na concepção mesma do Getúlio. Não é? A mesma concepção. O Polo de Camaçari nasce da mesma concepção do Getúlio e tal. Mas o que aconteceu? Nós empatamos ou com dinheiro público diretamente, ou por renúncia fiscal, ou crédito não retornado, etc., dinheiros, ou no endividamento, para fazer essa infraestrutura e esse Brasil industrial moderno nascer rapidamente. E esses são os dinheiros que nós não aplicamos em educação do nosso povo, em saúde pública, em saneamento básico, em moradia popular, a reforma agrária, que nós não fizemos até hoje e tal, coisas que os americanos fizeram no século XIX. Por exemplo, a reforma agrária. O Hamilton imaginou, não é, a reforma agrária nos Estados Unidos, né, e adensar uma agricultura de pequeno porte, de base familiar, com tecnologias que o próprio governo, com seguro de safra, com crédito dirigido, uma série de coisas, e a regulação financeira. Isso aqui estou falando dos americanos para a gente não achar que eu estou aqui um comunista, não é, escondido e tal. Não é o caso.